Vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Palavra do Senhor. Podeis tomar os assentos de igreja. Queremos falar hoje, estamos no culto da família, na sequência daquilo que é o nosso tema maior, problemas no casamento. Queremos falar debaixo do subtema, o problema de amar outras coisas. Amém? O problema de amar outras coisas. Subitamente, vemos que a intenção de Deus, assim como diz a sua palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a ti, a si e ao teu próximo como a ti mesmo, isso reveste também no casamento. Há situações adversas que acontecem nas nossas vidas e que nos levam muitas vezes a viver, não a desfrutar aquilo que são os benefícios ou os benefícios do casamento. E há momentos que nós olhamos para quem está a viver o casamento na sua plenitude e achamos, como é que é possível que ele está a viver essa alegria, mas comigo não é assim. Dizer à igreja que o matrimônio ou o casamento não se desenvolveu por si só. Foi Deus quem a instituiu. Em Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz a palavra de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Macho e fêmea, Deus os criou. Amém? E no capítulo 2, verso 18, diz que não é bom que o homem viva só. Significa dizer, irmão, todos aqueles que assumem o solteirismo como estilo de vida estão na contramão de Deus. Porque Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma coadjuntora idônea, uma mulher que esteja ao seu nível, capaz de complementar. E no verso 24, capítulo 2, vai dizer, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua glórias a Deus. O casamento foi planeado por Deus para todas as gerações. Então ninguém deveria casar sem a intenção de viver juntos até que a morte os separe. Hoje vemos, irmãos, na sua maioria, é mais as mulheres que envolvem-se no casamento. E se olharmos para aquilo que são a intenção do homem, é só viver. A pergunta que eu coloco nessa manhã, por que os homens têm medo de casar? Por que nós homens temos medo de casar? Glórias a Deus. Quando um homem e uma mulher se casam, chegam aqui no altar de Deus, fazem promessas. E há algumas palavras que nos escapam no momento. O ministrante ou o ministro de Deus que está oficializando o casamento diz, na pobreza e na riqueza, você promete ser fiel? Sim, prometo. Na doença, prometo. Tudo nós prometemos. Prometo amá-la, até que a morte nos separe. Aí não está a dizer até que a sogra nos separe. Aí não está a dizer até que a tia nos separe, até que a morte nos separe. Essa palavra para os homens é difícil. Você já imaginou, irmão, viver com alguém que você sabe que vocês estão grudados até que a morte vos separe? E muitos de nós homens recuamos. Se então nós fizemos essas promessas todas, por que então o divórcio e a separação são tão comuns nos nossos dias de hoje? Quando chegamos no altar de Deus, fizemos essas declarações de amor. Eu prometo. E há momentos em que o ministro oficiante do casamento diz, agora é o momento do noivo falar algumas coisas que nunca teve a oportunidade de falar para a noiva. Aí nós começamos. Sou capaz de descer até no mar, lutar com os tubarões por causa de você. Palavras bonitas. Sou capaz de fazer, de dar a lua. Ele sabe que não é possível, mas ele promete. Palavras bonitas. Uma semana ou 2 semanas começam os problemas. Porque, irmão, durante o namoro, a mulher ou a noiva fica na casa dos seus pais e o noivo fica também na casa dos seus pais.
Para se encontrar, irmão, aquela saudade mata, mas quando estão a viver junto, dormiram, acordou, é ela mesma. Nada mudou. Oh. Nós precisamos crescer. E alguém me perguntava, mas então, será que os casais entram já no casamento maduro? Não, nós amadurecemos no casamento. Ninguém entra maduro. Nós amadurecemos. Casamento, irmão. Por isso é que eu tenho dito, é para os campeões. Para ali. Casamento, irmão, não é para quem está, nem para o amador. Casamento é para aquele que se sente já maduro. Assumir responsabilidades. Casamento é como se fosse a Liga dos Campeões. Você não vai tirar alguém do girabairro e lhe pôr lá. Não. Não aguenta. Que nem a nossa juventude conta, levou 5-9. Mas eles pedem revanche. Não aguenta, irmão. Casamento é sério. Às vezes, pequenas coisinhas, irmãos, que nós vamos vivendo no casamento, se nós não tratarmos naquele momento, é um descalabro. A tendência nossa é que você não gostou de alguma coisa que o marido fez, você só atira no teu saco. O saco vai enchendo, vai enchendo. Chega uma altura, irmão, até aquilo que você não devia falar, vai falar. Coisas do quarto também traz ao público. Casamento nem isso. Aleluia. Hoje, igreja, a pressão por causa de casamentos fracassados fez com que a sociedade criasse leis que ajudassem ou que incentivassem o divórcio. A sociedade hoje, irmãos, não está preocupada em procurar curar ou procurar sanar essa situação. Não. Ela vai criar leis que incentivam o divórcio. Por isso é que alguém dizia que casamento entre cristãos tem que ser união de bens, não separação de bens. Nosso pai dizia que casamento, segundo a vontade de Deus, 2 igual a 1. Amém? Vocês são 2 juntos tornam-se uma carne. Estaria acrescentando também casamento, aquilo que é a vontade de Deus, 1 torna-se 2. Como assim? Você até pode trabalhar e ela não trabalhar. O teu salário não é teu, é vosso. Como assim? Sim. A mulher até pode trabalhar, irmão. Quando você receber o teu salário não é teu, é vosso. O dela é dela. Porque Deus conferiu essa responsabilidade de provedor do lar a quem? A mulher. Nós não estamos a inverter aquilo que é a vontade de Deus. Hoje, irmão, na mídia existem grupos de pessoas que defendem que os nossos antepassados viveram uma vida difícil, em que eles não tinham a liberdade. Como assim? Eles estavam pendurados, estavam aprisionados no casamento, não podiam fazer aquilo que queriam. A mídia hoje quer nos apresentar, irmão, a prostituição, o adultério como algo normal. Hoje, irmão, aquilo que a Bíblia abomina, a mídia quer incentivar. Então nós precisamos estar atentos. Para a mídia hoje, você que é homem, nós sabemos na sociedade, homem que é homem é aquele que tem 2, 3 ou 4 bombas de combustível. A minha pergunta é, você consegue abastecer isso tudo? Não. Você, se estiver na primeira, na segunda não vai. Vai ter um ajudante, ADPP, ajuda de povo para povo. Depois começam os problemas. Então, igreja, se só com uma, vamos descer lá no fundo do poço. Porque em cima, irmão, a água é limpa. Mas se nós descermos, vamos começar a ver as coisas como elas são. Então, igreja, hoje a mídia quer nos incentivar, impor essa situação. Que homem que é homem. Deve, irmão, ter 3, 2 mulheres, esse é que é homem. E há um outro patamar de mulheres que também lutam. Dizem que também querem igualdade. Também não pode ter só uma pipa de água, não. Tem que ter 2. Não pode, irmão. Aos olhos de Deus, isso tudo é abominação. A mensagem hoje que a mídia quer apresentar, irmão, é que a prostituição e o adultério querem nos impor como um estilo de vida normal. Mas nós conhecemos a palavra. Nós que já estivemos lá no mundo. Eu que já estive lá, igreja. Eu sei como é que aquilo funciona. Muitos de nós temos ataques cardíacos, irmãos. Sofremos do coração. Não é doença adquirida, não.
É mesmo por causa do telefone. Você, quando tem 3 bombas de combustível, você está em casa com a Sonangol. O telefone, se tocar, o problema começa. E a Pumangol e a Sonangol sabem mesmo disso. E elas vão ligar exatamente naquele momento que você está em casa. Sim, só para desafiar a Sonangol. E a Sonangol que é a mãe. Mas hoje, igreja, estamos em Cristo e precisamos ter um novo alento sobre as nossas vidas. Então, qual é a causa básica da infelicidade no nosso casamento dia de hoje? É uma só, irmãos. A ausência. Quando Jesus Cristo não ocupa o lugar que lhe é devido no teu lar, no meu lar e nos nossos corações, aí começam os problemas. Podemos até dizer que o nosso casamento é cristão se esses 2 pressupostos não estiverem nas nossas vidas, começam os problemas. Porque, irmão, quando Jesus ocupa o lugar que é devido no nosso lar, você não tem como saltar corda, saltar fora. Eu tenho dito, irmãos, o que vai manter o homem dentro da cerca ou do curral não é a cerca. Aleluia. É a grama que ali está. Para quem entendeu, sabe o que eu estou a dizer. Não precisa, irmão, você pôr cerca. Não. Deixa a grama aí, verdinha. Porque lá fora ele come capim seco. Deixa a grama verdinha. Quem disse que ele vai saltar a corda? Ainda que o diabo tente, ele sabe. E às vezes, irmão, nós optamos por caminhos e dissemos que não. Eu fui aconselhado. Não, igreja. Eu sempre defendo. Se todo o conselho fosse bom, pagava-se. O que nós vemos é que eu já tenho a vontade de saltar a corda. Então só espero que alguém me dê um catucãozinho. É só isso que eu espero. Mas então como é que foi? Eu também não sei. Depois de ouvir aquela conversa do fulano, e a pensei mesmo. Minha irmã, quando você estiver a desabafar da tua vida com alguém, saiba mesmo se ela é de confiança. E principalmente, vê o estilo ou como é que ela vive. Qual é o testemunho que ela tem? Não, meu marido fez isso. Eu não admito. Se você lhe deixava. E você também deixa. Não pensa primeiro, deixa. Quando deres conta, ela deu a volta, ela está com o teu marido. Depois, não, a minha amiga me aconselhou, não. Deus nos deu uma coisa que um dia vai nos cobrar, irmão. Deus disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus nos deu capacidade. Deus nos deu a inteligência. O cérebro é para pensar, não é, a cabeça não é só para pôr chapéu. Nem todo conselho é para nós agarrarmos. Saibamos receber conselhos de pessoas que tenham um testemunho para nossas vidas. Aleluia. Os cristãos, hoje, irmão, vivem problemas sérios. E esses problemas nós sabemos que muitos deles são motivados por situações espirituais. Porque quem é cristão de verdade, irmão, casou-se, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, já não tem mais bomba, não tem comitê piloto. Irmão, só uma coisa, problemas espirituais. Nós precisamos rever como é que está a nossa vida. Os nossos antepassados, o que é que eles fizeram? Porque nós às vezes oramos tanto, irmão. Até sabemos, tal como o nosso pai tem dito, sabemos do nosso problema, mas queremos escamotear, tapar o sol com a peneira e vivermos assim. Não é essa a vontade de Deus. Satanás, irmão, está sempre ativo e atrapalhar casamento cristãos é uma área predileta dele. E às vezes nós, pequenas coisas que acontecem, pequenas raposinhas, precisamos, irmão, aniquilar de início, não dar vontade, não deixar que o diabo apegue-se a elas, para não termos problema mais à frente. Então hoje, irmão, a sociedade nos apresenta a seguinte definição de casamento, que eu estarei passando a ler. É uma camisa de força, onde somos colocados contra a nossa vontade e que impede os nossos movimentos pelo resto das nossas vidas. A sociedade de hoje, o casamento é isso. Por isso é que quando alguém se casa, fez um não, esse mesmo vai parar, está apanhado. Sim, nós sabemos que esses são os nomes que nossos amigos nos dão. Quando alguém se casa, fez um não, quer dizer, está a amarrar-se. Esse dali não vai viver. Por isso é que hoje, igreja, muitos de nós homens temos medo de casar. Porque, irmão, se disser casamento é até quando o amor
terminar, muitos de nós seremos os primeiros, mas até que a vida nos separe, a pergunta é, você entra no casamento esperando que depois de uma semana, 2 semanas se separe? Não. O mundo hoje é assim. Apresenta famosos que já casou 20 vezes, está num recorde de Guinness. Uau, todo mundo bate palma. Para a sociedade esse é que é homem. Mas para Deus, irmão, homem é aquele que só tem uma mulher. Aleluia. Uma única bomba de combustível. Com problema ou sem problema, ele vai abastecer sempre ali. Deixa eu contar um pequeno testemunho, igreja. Na altura que estava mesmo lá no mundo, foi difícil. Por quê? Porque aqueles que deviam ser nossos exemplos também disputavam as pequenas conosco. Aqueles que eram nossos líderes da igreja. Mesmo não estando 100%, era mais 2 pés no mundo e 1 na igreja, era mais crente domingueiro, nós conseguíamos ver. Então, se o meu líder está a disputar a pequena comigo, como é que fica? Então, na cabeça, quando dizia que até a morte nos separa, disse, é impossível. Você já viu, irmão? 20 anos sempre na mesma bomba. Não pode mudar, 20 anos. Igreja, há coisas que nós não entendemos, mas nós precisamos experimentar para ver como é que aquilo é. Hoje, pela graça de Deus, irmão, às vezes quando eu converso com meus colegas, meus amigos, antigos companheiros lá do Egito, é como? Disse, nada. Estás a conseguir como? Eu disse, você também consegue. É só uma questão de nós assumirmos. Nada é impossível. O diabo nos aldraba que não vais conseguir. Você consegue, igreja. Tu consegues. Exemplos existem. E às vezes quando nós ouvimos um homem de Deus, irmão, 30 anos de casados, e ele sempre na mesma maré, nunca saiu do arrear. Nós ficamos, não é possível. Mas é possível, igreja. Não é só pela tua força. Quando nós pedimos ajuda a Deus, tudo é possível, igreja. E a mulher precisa ajudar. Não é também toda hora dor de cabeça. Não, irmão. Outro, quando está com fome, prepara-o. Aleluia. Às vezes o que mantém um homem na casa, irmão, é a comida. Você já viu alguém com fome? Consegue pensar? Não. E tudo que lhe aparece, com qualidade ou sem qualidade, ele só come. É assim que está a vida de muitos homens hoje. Por quê? Porque ele está com fome. Alimenta teu marido, aleluia. Então, queremos agora olhar para os problemas de amar outras coisas. Depois do amor ao Senhor e à igreja, o amor entre o homem e a mulher deve ser a coisa principal. O mundo nos apresenta muita coisa, muita fantasia para nos atrapalhar. E uma delas, a primeira é o amor do eu. Em Oséias capítulo 2, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. O tempo já não é nosso, irmão, se puder aponta só e eu vou correr. A parte final diz, irei atrás de meus amores, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu olho e as minhas bebidas. Esse texto, irmão, representa Israel como uma esposa, uma mãe infiel, em que a satisfação do seu eu é a prioridade. Hoje também vivemos assim em muitos lares. O homem ele está bem aprumado e não cuida da esposa. Por isso é que eu sempre faço essa pergunta, irmão. Efésios diz, ao homem amará a tua mulher, assim como Deus amou a igreja e entregou-se por ela. E a mulher deve se submeter. É mais fácil submeter ou amar? Olhando pela escrita, irmão, o pé da letra, vemos que submissão parece ser difícil, mas não é. Amar é difícil, irmão. Amar é doar-se. Amar é cuidar. Amar é você alimentar o outro como a si mesmo. Amar é saber ouvir. Ainda que aquilo que a mulher está a falar para ti não te interesse, saiba ouvir. Amar é isso tudo. Então hoje, igreja, muitas mulheres vivem infelizes. Por quê? Porque o marido não lhe dá a devida honra, não cuida dela.
Para comprar alguma coisa para a mulher tem que passar 5, 6 anos. E você vê a tua mulher não está a definhar. E você exalta a tua colega no serviço. Aquela da rua. Nós, os homens, temos o péssimo hábito de, quando estamos com a nossa mulher, vimos já um Boeing a passar. Em vez só de fingir, não. Ficamos a olhar até, ficamos assim, a olhar por detrás. A mulher não. Ela está vendo um iate de frente. Em 2 segundos ela já conseguiu fazer a leitura e te compara logo contigo. E ela está caminhando. Mas nós não. Nós estamos ali. Se tiver retrovisor, então, usa já o retrovisor só para ver. Cuidado, irmão. Aquilo tudo é visão, é só uma ilusão óptica. O melhor você tem em casa. Precisamos cuidar da nossa esposa, como a nós mesmos. Precisamos alimentar. Porque, irmão, quando você deixa de fazer isso, procura só alimentar o seu eu, as promessas que você fez no casamento. Eu prometo cuidar dela, na doença, na saúde. Estarei ela, prometo honrar. Você está a negar tudo aquilo que você fez, o mais agravante. Estás a colocar o teu casamento num precipício. O homem precisa cuidar da mulher e dos filhos que aí advêm desse casamento. Essa é a nossa tarefa como homem. Então, a satisfação do eu é a força dominante na vida desta mulher, deste homem. Porque ela só procura tudo para ela. O amor ao eu. Eu. Tudo para eu. Casamento não é eu. Casamento é nós. Porque dois tornam-se uma carne. Aleluia. Também há esposas egoístas. Tudo ela quer para ela. Tudo. Quer dizer, o marido só está aí mesmo, o marido dá conta que só está aí mesmo para satisfazer a vontade dela. Amor excessivo para ela. O marido tem que dar maior atenção para ela. Para o marido não sobra mesmo nada. Nem consegue só passar a mão na cabeça do marido. Não. Há coisas, irmãos, que nós precisamos falar ao nosso marido. Você é uma brasa. Mesmo que ele não está, pelo menos profetiza. Aleluia. Sim, você é uma brasa. Ele vai estar na rua. Quando ver aqueles comitês pilotos, não vai ligar, porque a mulher em casa disse que ele é uma brasa. Aleluia. Você é uma brasa. Aquilo que a mulher gosta de ouvir, o homem também gosta, irmão. Porque quando ela estiver a sair na rua, alguém lhe piscar o olho ali, estás fofo, ela diz, olha, já estou mais que você, em casa já me disseram que eu sou uma brasa, fofo está embaixo, sou uma brasa. Porque, irmão, essas palavras parecendo pequenas, elas nos ajudam muito, aleluia. Então nós precisamos viver assim. O egoísmo no casamento, irmão, é receita para um matrimônio infeliz. Nós precisamos compartilhar. Você tem a tua esposa. Assim como quinta-feira ouvimos nosso pai nos dizer, muitos de nós procuramos cuidar mais dos nossos filhos do que a esposa. Mas quando nós nos juntamos, já existiam os filhos? Não. Os filhos estão a crescer, daqui a pouco cada um está a ir. Porque eles estão a cumprir aquilo que está em Gênesis capítulo 2, verso 24. Deixará o homem, sua mãe, seu pai, sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma única carne. Você que só está aí a cuidar dos teus filhos, trazendo as palavras do nosso pai, quando envelhecer, quem vai te cuidar? Precisamos retribuir. O amor deve ser correspondido, irmão. Não é só exigirmos. Nossas irmãs só exigem, ele não me faz isso. A pergunta é, o que é que você tem feito? É só reclamação. E as bombas, irmão, os comitês piloto conhecem. Nós homens, às vezes, somos tão fracos que quando queremos, achamos que estamos a desabafar coisas, irmãos, que é só mesmo para eu e você, para o casal. Coisas íntimas, você também está a desabafar lá fora. Não pode, irmão. O problema do quarto é mesmo só ali. Por isso é que o quarto tem 4 paredes. Amém? O que se passou aí ficou e ficou mesmo. Não, porque ele correu muito. Sim, ele estava na corrida de 200 metros. Ele esqueceu-se que também precisamos aplicar a corrida do fundo, resistência. Mas fica mesmo aí. Aleluia. Fica mesmo aí. Não precisa... Quando você vê que está a acelerar, bate, filho, ali em cima vem a montanha. Prepara-te, porque você precisa ter resistência. Aleluia.
E às vezes o homem é tão egoísta, irmão. Até mesmo na navegação. Navegou, acendeu o lume, depois não consegue apagar. E o engraçado, irmão, é que depois disso o homem quer dormir, a mulher não, quer conversar. Quer conversar. E você às vezes fica assim, impaciente. Precisamos, irmão, o amor é bonito quando nós sabemos corresponder. Precisamos jogar os dois juntos. Ele é a tua adversária, sim. Mas é aquele adversário que você precisa respeitar. Não é só olhar por ti mesmo. Não é só olhar para você. O amor não... Todo o amor egoísta, irmão, é o precipício para o descalabro. Nós precisamos compartilhar. Qual é o outro problema de amar outras coisas? O amor das possessões. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, na última parte. Diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. A Bíblia não está a dizer, irmão, que ter dinheiro é pecado. Não. Amar o dinheiro é que é errado. Porque quando eu amo o dinheiro passa a torna-se para mim como um Deus. Aleluia. Tudo o que eu querer, eu olho no dinheiro. Se assim fosse, irmão, quantas pessoas, quantos ricos, irmão, podem ter dinheiro, que quando chegou a hora dele ir, foi-se, por causa da doença. E hoje a sociedade, irmão, baseia-se no conceito de que é necessário possuir bens materiais em abundância antes de podermos ser felizes. A sociedade é assim. Por isso é que nós, às vezes, estamos a nos casar. Para casamentos é contribuição. Mas já estamos a sonhar. Casa também ainda não temos, mas não, tem que ter um AC como o vizinho X. Irmão, tudo devagar. Aleluia. Não acompanha só a onda do outro. O outro porque tem um AC de 4 vezes não sei o que quando são 30 kilobytes, megabytes, sei lá. E nós também queremos acompanhar na onda. E às vezes quando o homem é assim, consegue-se ver que a mulher também é pior. Porque a mulher está aí para ajudar aquilo que o homem é tolo. Aquilo que o homem não sabe fazer, não consegue. A mulher está aí para direcionar. E o homem precisa saber ouvir. O homem precisa saber ouvir. Igreja, quando nós éramos solteiros, nós não conseguíamos nos organizar. Eu me lembro, irmãos, que eu vivia no quarto, eu só lavava a minha louça, os domingos, porque aquilo era segunda-feira. Fazia já a comida para a semana toda. Se fosse arroz, era só depois de mudar os acompanhantes. Comia o prato, punha na geleira. Chegava, tirava, comia de novo na geleira. E só lavava no domingo. Você com noiva, você consegue fazer isso com a esposa? Não. A mulher nos ajuda a organizar. Então, irmão, precisamos ter cuidado com o amor das posses. A palavra de Deus contraria esse ensinamento que para sermos felizes, precisamos acumular muitos bens. Em Lucas capítulo 12, verso 15, diz essa palavra de Deus: a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. Antes, pelo contrário. Quanto mais bem nós tivermos, mais nos distanciamos da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, quantos de nós começamos a buscar a Deus, começamos a ter uma intimidade com Deus, não tínhamos nada. A partir do momento que Deus começou a nos abençoar, quantos de nós é que deixamos de buscar a Deus? Até esquecemos a nossa família. Exemplo está aqui mesmo a vos falar. Sim. Deus, quando nos abençoou com o carro, nós fazíamos coisas, irmão, parece ser normal. O diabo é astuto, irmão. O diabo te coloca numa posição em que aquilo que você está fazendo parece ser normal, mas não é normal. Você esquece a família. Aquilo é só de cima para baixo. Então, as bombas gostam. Boleia para aqui, boleia para aqui. Você não consegue falar não. E às vezes a mulher está aí de táxi. Essa não é a situação de muitos de nós. Mas precisamos mudar. Jesus nos ensina que as posses, ao invés de serem o fundamento da felicidade, são um perigo caso não haja manejamento correto e poderá levar à ruína. Ter muitas coisas, irmão, não é sinônimo de felicidade. Nós precisamos ter o necessário. Mas se tivermos muito, amém.
Mas essas coisas não podem nos chegar, não pode ser, o nosso amor não pode estar voltado aí. A Bíblia vai dizer, onde estiver o vosso coração, está o vosso Deus. Muitos de nós vimos relatos de pessoas com muito dinheiro, quando estão doentes, irmão, o que vai lhes matar não é a doença. É só de pensar, quem é que vai ficar com o meu dinheiro? Quem é que vai ficar com o meu dinheiro? Aquele pensamento depois vem, foi. Se fosse a doença, ele estaria recuperado, mas só de pensar os bens. Por isso é que aquele rei que dizia que, quando ele morreu, ele diz, antes de morrer, dizia que quando eu tiver a morrer, desde a minha casa até no sepulcro, coloquem tudo que eu ganhei nessa vida. E no meu caixão, abra um espaço em que eu vá de mãos abertas. E havia um substituto, como Pedro dizia, mas assim porque ele dizia, para mostrar ao mundo que tudo que eu ganhei nessa vida vai ficar. Eu não vou levar absolutamente nada. Precisamos cuidar, irmão, da nossa família. E os prazeres que a vida nos apresenta, irmão, precisamos ter muitos cuidados. Às vezes, quando nos casamos, irmão, temos uma situação financeira débil. E aí os problemas começam. E quando nós não temos uma mulher idônea que está aí para nos ajudar, começa a lançar aquelas piadas na casa do meu pai. Poxa, aquilo é que era a vida. Nós precisamos esquecer que agora não estamos na casa dos nossos pais. Somos nós. Nós é que precisamos lutar de mãos dadas para podermos superar outras coisas. E não apontar na casa do meu pai. E o homem também possa. Quando a mulher cozinha, não. Feijão da minha mãe, aquilo que era feijão. Mas então você casou para quê? Precisamos ter maturidade espiritual. Precisamos, irmão, quando nós casamos, sabemos que as dificuldades existem, sim. Mas precisamos entender que tudo isso é uma fase. Na vida, irmão, nada. Alguém perguntou-me, mas será que há casamentos perfeitos? Sim, há. Há casamentos perfeitos, sim. Mas os problemas não deixam de existir. Não deixam de existir. Nós precisamos saber cuidar, saber controlar. Aleluia. O perigo também existe quando temos uma situação financeira favorável. Nós achamos, irmão, que já temos muito dinheiro, então vamos gastar em outras coisas. Há dias, foi sexta-feira passada, sim, vimos nos multicaixas, estava cheio ano passado, eu digo. E alguém dizia, os 1000 homens já receberam. E alguém dizia, olha, hoje no Mutundo, era sexta-feira, sábado, nem vale a pena ir. Por quê? Porque até aquilo que ele não precisa, vão comprar. Porque, irmão, nós vivemos num aperto. E depois, quando temos aquilo que é o nosso ganho, queremos já esbanjar. Tenho um colega que ele já está na reforma, que ele me ensinou, quer dizer, a princípio nós achávamos que ele era tão exagerado. Ele dizia assim, na altura existia a Sodespal, para quem conheceu, aqui nos Caminhos de Ferro, ele ia, porque era o único supermercado que nós tínhamos na altura, né? Ele ia com a esposa, antes de ir, falava na esposa, faça a lista daquilo que você precisa para casa. A esposa punha. Ok, vamos. Ele só se baseava na lista. Aí da mulher, se quisesse colocar mais, não, via um perfume, ele disse, fica para a próxima vez, porque isso não está... Mas precisamos. Eu te mandei fazer a lista. Muitos de nós precisamos disso, essa educação, irmão. Porque, irmão, até aquilo que nós não precisamos, vamos só comprar. Depois entramos de novo na crise. O cristão precisa ter inteligência, irmão. A Bíblia é tão cheia, há uma passagem que quando você quiser construir, irmão, antes de começar a construir, primeiro senta, faça as contas. O que é que você vai precisar? O que é que você vai gastar? E não é só sair, irmão, vamos construir, não. E nós aquilo achávamos que era uma aberração. Mas também até esse nível. Ele dizia mesmo na mulher, faça as contas. A mulher viu o tomate. Aqui não está tomate. Mas precisamos. Fica para a próxima vez. Pelo menos assim você aprendeu. Aleluia. Isso é uma educação, irmão. É duro, sim, mas é uma educação. Porque, irmão, quando nós temos o dinheiro, o diabo também nos atiça. Compra. Até aquilo que não precisamos. Você compra. Isso é para quê? Também não sei. Só comprei. Aquele dinheiro já foi. E nós, depois de algum tempo, mais outro quilape. Precisamos ter cuidado com os prazeres, irmão.
Não vamos ter uma vida, não vamos fazer economia para além daquilo que é o nosso salário. Você ganha 40, irmão. Procure viver no meio desses 40. Você é cristão, você sabe que tem que pagar o dízimo, paga. A oferta paga. Aquele que sobra, irmão, tenta gerir. Não é eu que ganho 40, irmão, vou fazer despesa de 100. Quando é que eu vou conseguir pagar isso? E hoje, irmão, nós estamos assim. Por causa dos prazeres da vida, homem e mulher só correm de cima para baixo. Tempo de ver os filhos não temos. Às vezes temos 2 empregos. A minha pergunta é, esses empregos mesmo se satisfazem? Conseguem cobrir tudo? Ou é mais desgasto de vocês os dois? E a sociedade é que o homem está numa localidade, num país, numa província, a mulher também está no outro. Só se vê uma vez por ano. Aí mesmo o amor existe, igreja. Daqui a pouco eles que eram conhecidos deixam de ser conhecidos e passam a ser desconhecidos. E ao fim e ao cabo nós ficamos assim. Por causa dos prazeres da vida. Nós fizemos tanta coisa que chega ao fim. Qual é o benefício que nós temos? Qual é o benefício que nós temos? Nenhum. A busca dos prazeres levará o casal a lugares que nenhum deles pensou em estar aí. Por isso é que a palavra de Deus diz que, irmão, cuidado com o julgo desigual. Deus aconselha. O cristão não deve casar com aquele que é ímpio. Porque se você é cristão, teu marido é ímpio, quando estiver lá nos bares, nos cabarés, e ele disser vamos, também tens que ir. Mesmo você sabendo que aí não é o teu lugar. Você é a mulher dele, tens que ir. Se ele voa, vai na casa de encosto, que é um nome bonito, nós queremos falar mesmo no Quimbanda, você também tem que ir. Está vendo aquele ritual, você de gravata, tem que passar na ova de alguém com aquele chinquanco. Olha onde o diabo nos coloca a igreja. E você, às vezes, é alguém respeitado. Alguém que nos promete riqueza, a igreja. Na busca dos prazeres, ter mais e mais. Alguém que diz, você vai ser rico. Vê a condição dele. Nenhum banco em condições tem. Mas então, você que promete a riqueza, você vive assim. Isso não nos vem na mente, igreja. Não nos vem, o diabo nos cega. Nós acreditamos, entramos de corpo e alma, até os pés, tudo junto. Pensando que aí é que vai sair a nossa riqueza. É só desgraça. Os prazeres da vida, cuidado. Muitos de nós nos perdemos aí, igreja. Os prazeres da vida. Salomão nos dá um conselho, irmão. Em Provérbios 27, verso 17, diz assim a palavra de Deus. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Nós que procuramos o amor aos prazeres, cuidado. Nunca vamos conseguir satisfazer. A infidelidade começa aí, irmão. Você está numa região, a mulher está noutra. E depois, lá no serviço, os colegas começam a falar palavras bonitas na mulher. Ela até pode ser forte, irmão. Aos poucos, ela até... Aquilo que você nunca lhe falou, ela está ouvindo o colega. Uau! Para ela é tudo novidade. Daqui a pouco, parecendo que é algo ingênuo, torna-se algo letal. Você está aí, quando ela vem, nem aliança mais tem. Por quê, irmão? Porque vocês de conhecido passaram a ser desconhecidos. E qual é a vantagem, irmão, de trabalharmos tanto, penarmos tanto e não vivermos o prazer do casamento? Às vezes nós pensamos, irmão, para termos um bom casamento precisamos ter tudo. Até precisamos ter. Mas isso não pode ser o nosso alvo principal. Não podemos colocar o amor nessas coisas, nos prazeres. Muita gente viaja, irmão. Não quer ir naquele sítio. Não é que ele vai para... Gosta, não é só para impressionar os outros que ele foi. Só para impressionar. Tem uma casa, construiu uma bem grande. Cuidado, irmão. Você que tem filhos, está a construir, cuidado. Você às vezes está a fazer 2 andares. Os quartos estão todos em cima. Você vai envelhecer. E filhos todos vão ir. Como é que você vai andar a subir a escada para ter o último quarto? Como?
Os filhos estão aí para te ajudar, já foram. Só ficou você e a esposa. A esposa também já é cansada. Então, constrói um quarto embaixo mesmo. Às vezes, irmão, é verdade, nós precisamos ter espaço, sim. Mas pense sempre no dia da manhã. Pense sempre no dia da manhã. Se você foi aquele que foi um pau mau, nem a esposa vai te dar cavalo para pôr lá em cima, não. O teu quarto passa a ser a sala. Por quê? Porque já não tem forças para andar. Então precisamos ter cuidado, irmão. Tudo quanto nós fizermos, irmão, hoje, precisamos pensar no dia da manhã. É a lei da semeadura. Semeias hoje para colher amanhã. Mas a decisão do que eu vou colher amanhã é hoje. É hoje. O que é que eu estou a fazer? Aleluia. Graças a Deus. O último ponto, o amor por outra pessoa. Esse é um dos problemas dos amores. E o maior problema, irmão, que leva à separação, porque a Bíblia diz, irmão, no texto que lemos, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu que os homens dessem divórcio. O amor a outra pessoa. Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim o texto de Deus: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou. Tito, capítulo 2, verso 4, diz assim o texto: para que ensinem quem as mulheres mais velhas, as mulheres novas, a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Irmão, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 em diante, a Bíblia vai dizer: melhor mesmo, ou bom mesmo, seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada homem tenha uma única mulher. E cada mulher tenha um único marido. Essa é a lei de Deus. Lá no mundo, irmão, nós tínhamos 2, 3. Aquilo é a norma do mundo. Aqui Deus está a falar, cada homem tenha uma só mulher. Mas o que é mais para aos olhos de Deus é aquele que só tem uma bomba de combustível. Tem uma amante, tem uma amiga, tem uma conselheira, tudo numa única pessoa. Esse é que é homem. E uma vez dessa, estando aqui nosso pai a pregar, dizia que vamos inverter a situação. Eu só dizia, nem quero pensar. Inverter? Não, não dá. Não dá, igreja. Então nós precisamos pensar, aquilo que eu estou a fazer, a minha esposa, se for o inverso, como é que eu fico? As mulheres têm uma capacidade, irmão, de perdoar incrível. Isso temos que admitir mesmo. Você até pode cometer, ela acha, não, é meu marido, vai receber. E engraçado, igreja, é que para um homem adulterar, o que lhe chama a atenção é os olhos. Os olhos. E a Bíblia vai dizer, se teu olho te escandalizar, faça o quê? Arranque-o. Não é para você tirar, desvia. E nós que não conseguimos desviar. Está andando mesmo com a... Engraçado, às vezes, irmão, nós estamos andando com a nossa esposa, nem temos aquele pudor de respeitar ela. Passou alguém, onde é que vai o nosso ângulo de visão? Na bagageira, não é? Sim, na bagageira. E a mulher já deu conta que você viu. Você pensa que ela não viu, ela viu que você viu. Mas ela finge. Ela finge. E vão caminhando lá à frente. Assim viu o que é aí? Eu não vi nada. Ela fala, você é uma criança. A mulher vê tudo, irmão. A nossa mulher nos conhece. E eu tenho dito, irmão, cada um de nós conhece o repolho que tem. Conhece a couve que tem. Nós precisamos chegar a um momento, irmão, que precisamos ter um amor verdadeiro. Há tempos alguém estava a conversar com outra pessoa e dizia assim, naquela altura do Chioco, da Praça do Chioco, conheceram-se. Então, depois de 10 anos, perguntou, como é que você está? Nós estamos bem. A tua mulher? Não, está fixe. Aquela mesmo? Sim. Não pode. Ainda estão juntos? Disse sim. E ele dizia, se ela comeu a carne, os outros estão, ainda estou junto com ela. Ela dizia, não pode. Por quê, irmão?
Porque é o estilo de vida que ela vê. Ela está numa relação que não passa um ano, tem que mudar para outra. Porque se não for pancadaria, é para não dar certo. E ela... É difícil caber na cabeça dela que alguém está numa relação 10 anos, 15 anos com a mesma pessoa. Ela não pode. 10 anos estão juntos. Disse, sim, estamos. É uma admiração. E muitos de nós, irmãos, hoje, quando alguém diz, como é que está o teu esposo? Está bem, graças a Deus. Ainda estão juntos. Essa pergunta nunca fez confusão. Mas por que ela está perguntando ainda estão juntos? Porque aquilo não é normal para o estilo de vida que ela tem, ou para aquilo que é a realidade dela. Porque ela está numa relação, se durar um ano, glórias a Deus. Aquilo está numa relação, um ano é muito, tem que pular, porque senão não deu certo. Porque às vezes, irmão, elas também é boleante. Sabe que o homem tem a mulher dele, ela só está aí. Mas quando ela está apresentada, vai dizer que é meu marido. Em vez de dizer que não, é marido da outra, que também é meu. Nunca conseguimos falar isso. Então, irmã igreja, a coisa que nós fizemos hoje, parece que não tem vazão à frente. Tem. A nossa sociedade, como é que está hoje? Estava conversando com uma colega que dizia, aquilo que o nosso pai dizia, que quando ele está aconselhado a te dizer, você dizer, pai, eu gostei da irmã, ela se diz, não estás a ver mais outra pessoa, a irmã X. Nosso pai dizia, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então esse moço viu alguém, apresentou-se na mãe. A mãe, depois da parte, ele perguntou, quais são os familiares dela? Não, os familiares, de onde são? Nossos pais, quando nos perguntam onde é que é a mãe, onde é que é o pai, é para fazer a leitura da pessoa que você vai casar. E a mãe depois diz, mas não viste mais ninguém? Disse, não. Aquilo que eu tenho dito, irmão, aconselhar o homem ou mulher apaixonada é perigoso. Porque você lhe aconselha, a seguir vai te queixar. A mãe disse, está bem, vamos caminhar. Começaram a viver. Ela é daquela tradição que nós conhecemos, em que ela mesmo com o marido, o primo do antigamente ainda também visita a área. A igreja entendeu, né? Ela está com o marido, mas o primo também continua. Então, depois de um tempo, ele é transferido para uma outra localidade. Eu não vou dizer a função dele, porque talvez alguém conheça, então não quero chegar até esse ponto. Ele é transferido para uma outra localidade. Depois de um mês, 2 meses, ele vem para casa. Mas a mulher toda rabugenta, porque ele chegou. O costume é você que está ausente, depois de um tempo chegar em casa, a mulher te receber de braços abertos. Mas a mulher toda rabugenta, porque é impedimento, o outro não poderá vir. E assim continuou. Depois de um tempo, ele viu, a mãe conhecia a situação. Os familiares também conheciam, mas já tinham lá avisado, ele não quis ouvir. Ele chegou mesmo e disse, nada, mãe. Esse casamento, eu se ouvisse o que a mãe me dizia, a mãe dizia sim. Você estava apaixonado, estava cego, se eu te avisasse, você ia me queixar. O que acontece, irmão? Tanto é que alguns dos filhos eles começaram a ver que não, esse aqui não é meu. Esse aqui não é meu, esse não é partido comigo. E depois, numa daquela discussão, a mulher lá tira tudo, lhe joga tudo na cara. Você pensa que você quer? Eu continuo com o fulano. E o engraçado, irmão, já não ficam a voar, a navegar em outro sítio, é mesmo na cama do casal. Então nós, como casal, precisamos consagrar nossa cama, aleluia. Precisamos consagrar nossa mesa onde comemos. E o nosso portão, bendito sejam os que vêm e aqueles que saem, precisamos consagrar a mão do Senhor. É triste, irmão. Ainda existe essa situação na nossa sociedade. Eu não estou a falar lá distante, aqui mesmo. Em que a família já sabe, aquilo é tradição da família. A nossa filha poderá até casar, mas o primo continua lá. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que Deus não aprova a poligamia nem a poliandria. A poligamia é você ter 2, 3 bombas de combustível. E a poliandria é ela ter 2 ou 3 pipas de combustível. Deus não aprova isso. Cuidado, irmão. Nosso pai nos ensinou que quando você envolve-se com alguém, com outra pessoa,
o espírito dela entra no teu, entra no dela. E quando vocês estão a viver, se não for uma libertação verdadeira, você está com a esposa, mas o teu pensamento só está nela. É necessário que haja um desligamento. O amor por outra pessoa. Esse problema, irmão, não é de hoje, já vem de longe. E nós vemos na Bíblia muitos ensinamentos. 1 Samuel capítulo 1 em diante. Vemos Elcana. Elcana era casado com Ana. Mas por causa da situação que a Ana vivia, irmão, em vez de Elcana esperar no Senhor, pedir ao Senhor, o que ele fez? Tomou outra mulher. E essa mulher, irmão, era uma máquina de fazer filho. Penina. E ela exibia-se diante dele. A minha pergunta é, se Elcana esperasse no Senhor, ele vivia os problemas que estava a viver dentro do lar? Não. Quando nós colocamos alguém no nosso meio, na nossa relação, irmãos, esse é o problema. Esse é o problema. E às vezes nós queremos orar, Senhor, mesmo sabendo que estamos a andar com outra pessoa. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, verso 7 para os homens, a nossa oração, Deus só vai responder em função da maneira como nós tratamos a nossa esposa. Como é que eu estou a tratar a minha esposa? Eu estou a lhe dar vírgulas, lhe dar cabrito. Achas que Deus vai atender a minha oração? Não. Como é que eu estou a cuidar dela? E quando nós temos temos mais uma assistente para além da nossa esposa, irmão. A segunda exige mais que a primeira. E nós homens ficamos tão cegos que a nossa atenção é na segunda. A segunda passa a ser a primeira. Tudo que ela nos exige, nós damos. Tudo. Fizemos até o impossível de dar. Mas quando é a mulher, é sempre confusão. Eu já dou arroz, já compro isso. Não é um favor, é teu dever, provedor do lar. Como é que nós estamos a andar? Deus, irmão, é Deus do casamento. Tudo que eu fizer na contramão de Deus é uma semente e eu vou colher. O problema, irmão, não é na altura de semear, é na altura da colheita. Ah, isso é azar. Sim. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, certamente colherá. É simplesmente isso, é a lei da vida. Nós precisamos aprender, aleluia. Estes todos os problemas, irmãos, criam um entrave no casamento. É verdade que no casamento existem situações, todos os casamentos passam por fase, mas nenhum casamento precisa permanecer, principalmente o casamento cristão. Quando uma situação está difícil, irmão, precisamos conversar. Há uma situação pequena, vamos resolver já aí. Nós precisamos chegar a um nível, irmão, em que você está falando com a tua esposa, no telefone, ou seja lá, os outros admiram. Oh, vocês são muito amigos. São mesmo assim. E a esposa diz, depois de Jesus, o meu melhor amigo é meu esposo, a minha esposa. Isso é que nós precisamos. Muitos casais, irmãos, o homem está a viver com a mulher, mas é viúvo. E a mulher está a viver com o homem, mas é viúva. Porque estando ou não faz de mínima diferença, é como não estivesse. Qual é a tua postura como homem, como mulher, diante dessa situação? Precisamos melhorar, igreja. Precisamos melhorar. E não tenhamos cuidado, irmão, ao abrir nosso coração com pessoas do sexo oposto. Não precisamos cuidado com a intimidade. Você diz que não, é mesmo só amiga. Cuidado, as coisas caminham assim. Quando deres conta, já caíste. Principalmente nós homens. Nos achamos que somos duros, mas somos fracos. Nessas coisas, a mulher, irmão, tudo que ela faz, planeia. Você vai mesmo para te dar vírgula, para te conseguir cambalhotar contigo, vai conseguir. Mas ela usa a tática do rato. O rato morde e sopra. Você não sente a dor. Morde e sopra. Só de manhã, quando acordar, que os teus pés estão todos ruído. Oh, o que aconteceu? Essa é a postura de uma mulher, irmão, quando quer destruir o teu lar. Tática do rato.
Que o Senhor continue a falar em nossas vidas. E para terminar, irmão, Romanos capítulo 6, versos 17 e 18, diz que os cristãos não são mais escravos do pecado, mas servos da justiça. O pecado não é mais seu senhor, porque se você cair neste pecado, no caso, né, o amor por outra pessoa, o amor por outras coisas, é porque você faz de livre e espontânea vontade. Nós já não somos escravos do pecado, mas somos servos da justiça. A justiça precisa morar em nós. Antes de fazer alguma coisa, irmão, pense. O que eu estou a fazer vai magoar outra pessoa? Eu tenho dito, irmão, coloque sempre na posição do outro. Inverta as coisas. Fica você aí. Se ela fizer isso, como é que eu vou me sentir? É simples, irmão. Para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. E o desafio para o cristão hoje, igreja, assim como vimos aquela definição que o mundo nos apresenta, que o casamento é uma camisa de força. Entre eu e você entramos sem nossa vontade e que nos aperta, não conseguimos ter movimento nenhum. O desafio para a igreja hoje, para os cristãos hoje, é mostrar ao mundo, igreja, que os ensinamentos bíblicos sobre o casamento, o matrimônio, continuam válidos hoje quanto no passado. Aquilo que é a palavra de Deus continua válido até o dia de hoje. Por quê? Porque este é o celeiro que o mundo espera. Você vai conversar com pessoas que não são cristãos, e lhe pergunta, quando estiveres para casar? Ele diz que não. Eu tenho que buscar mulher na igreja. E o homem também diz que não. A mulher também diz que não. Vou ter que buscar homem na igreja. Então, se a igreja anda pior que o mundo, onde é que estaremos? Onde é que estaremos? Deus odeia o divórcio ou o repúdio. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Deus odeia o divórcio ou o repúdio. O irmão pode confirmar isso em Malaquias capítulo 2, verso 6, na última parte. Deus é Deus de casamento e não Deus do divórcio, não. Deus instituiu o casamento para que nós possamos gozar, para que eu e ela, os casais, possam gozar os benefícios e os prazeres do casamento. Deus instituiu o casamento para isso. E hoje, irmão, eu até, se estaria a arriscar, meu pai me perdoa, diria mesmo, depois da salvação, a decisão mais importante que um cristão deve tomar é se casar. Depois da salvação, irmão. A outra decisão importante, quando você está salvo, está em Cristo Jesus, a outra decisão importante que você deve tomar é a atitude de que eu vou me casar. Porque Deus diz, não é bom. Em outras palavras, Deus está a dizer, é mau você ser solteiro. Você que assume a postura de que solteirismo é um estilo de vida, está reprovado. Aleluia. E o nosso pai, o nosso avô, o reverendo Adão Malua, eu me lembro da vez que esteve cá a última vez, se não foi a última, ele trouxe uma palavra, dizia, você até pode ser licenciado, mestrado, PhD, enquanto você não for casado, tens uma disciplina em atraso. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar até que foi a palavra do Senhor.